Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os que trouxeram a Bíblia, sem perca de tempo, vamos abri-la agora. João capítulo 4, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Capítulo 7 do mesmo livro, versículo 38 e 39. Glória a Deus. Capítulo 7, verso 38 e 39. Está escrito assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Só esses dois textos. Feche a Bíblia, coloque no banco, por favor. Pegue na mão de alguém que esteja do seu lado, aperte a mão dele ou dela com carinho, até ele falar aleluia. Quem é pentecostal e não faz barulho está com defeito, né, irmãos? Feche os olhos e vamos orar. Pai, nós te glorificamos mais uma vez. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Jorge, que junto com a igreja me apresentaram diante de ti. A minha oração agora não invalida a outra, ela soma. É um desejo do meu coração de fazer dois pedidos antes de começar a pregar. O primeiro é que ao redor desta igreja, num raio de 5 quilômetros, meu Pai, onde houver uma manifestação maligna preparando-se para tentar atacar ou alvejar alguém aqui, que esses demônios recuem agora, porque se não desaparecerem, serão queimados pelo poder da glória de Deus que virá sobre nós. O segundo pedido é um pedido de atrevimento, Senhor. Abre a porta do céu sobre nós e envia, Senhor, para cá uma comitiva angelical, que esses anjos possam trazer brasas de fogo nas mãos, que esparramem entre nós essas brasas de fogo, Pai. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, que ele tenha liberdade para orar em outras línguas conosco nesta noite. Que o céu seja o limite, o termo da nossa bênção nesta noite, Pai. Eu preciso de uma bênção, na autoridade de Jesus Cristo. Nos dê agora e sempre, amém. Antes de tomar o seu assento, olhe para alguém do seu lado e diga para o seu irmão: hoje nós vamos ouvir uma palavra simples, mais profunda, se é que você entende isso. Não me atrapalhe, eu preciso receber. Você só tem liberdade para gritar e adorar a Jesus de Nazaré aqui, ok? Tome o seu assento, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É um grande prazer poder pregar aqui no púlpito dessa igreja, uma honra. Eu fico até com medo quando eu venho aqui, pastor Jorge. Subo aqui este púlpito tremendo e temendo. Graças a Deus. Uma igreja respeitada, e eu tenho certeza que o culto de hoje vai marcar um tempo novo na minha vida e na sua vida. O Senhor sempre tem algo para nos revelar. E eu pedi a Deus uma palavra essa tarde enquanto eu estava no hotel, e o Senhor trouxe à minha memória os dois textos que eu li. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4 e o capítulo 7. E o Senhor me fez traçar um paralelo entre os dois textos. E daqui a pouco você vai entender o que é que Deus quis me dizer aqui. Quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, eu tenho esse texto que é conhecido de todas as pessoas. E quem aqui nunca viu um líder, um pregador, um evangelista, um pastor falar sobre as pessoas ou para as pessoas que têm sede, que Cristo é a fonte de água viva, que uma vez que nós bebemos dele, a sede desaparece instantaneamente. Quem nunca viu alguém falar que na sede das lutas da vida acabou encontrando na fonte eterna que é Cristo o descanso para o seu coração e para a sua alma? Pois bem, foi nessa história que o Senhor levou a minha mente hoje à tarde. E eu fiquei imaginando o meu mestre, o seu mestre, caminhando pela Palestina e de repente entrando nas terras de Samaria, passando por uma cidade, porque era o perfil obrigatório da sua caminhada, com seus pés já avermelhados ou amarelados de acordo com a cor da poeira da terra, com seus cabelos esvoaçantes sobre os seus ombros,
e o seu rosto todo suado, e o meu mestre com a sua boca seca de sede. E de repente, passando por ali, ele encontra um poço de Jacó, um lugar onde os judeus e os samaritanos sempre acabavam convergindo a sua fé e dizendo que ali naquele lugar, o grande patriarca hebreu havia tido uma experiência profunda com Deus. Quando o Senhor olha, eu imagino a cena, o meu Cristo olhando para dentro daquele poço e vendo que lá no fundo dele havia muita água cristalina e fresca, pronta para matar a sua sede. Mas nenhum dos seus 12 arautos, nenhum dos seus 12 alunos estavam preparados com um cântaro, com um vaso, com uma bacia, sei lá, qualquer tipo de compartimento onde pudesse ser guardado água. E de repente o Senhor senta por ali e diz: eles se apressem, vão à frente comprar comida, porque eu vou parar aqui um momento. E enquanto eles estão indo no sentido contrário, avançando à frente, naquela estrada, no sentido contrário aos que estão avançando, vem uma mulher. E no seu ombro está um cântaro. E a sua roupa chama a atenção dos discípulos, porque ela era uma samaritana. Os samaritanos usavam uma vestimenta diferente da dos hebreus. E quando os 12 arautos olharam para aquela mulher e viram que ela era diferente por causa da roupa, possivelmente 11 continuaram a caminhada, mas um parou para ver a história, e por isso nós temos ela narrada aqui. Não poderia ser outro a não ser João, que era aquele a quem Jesus muito amava, aquele que tinha uma intimidade profunda com ele. Eu imagino João parando para ver a história, porque viu que Jesus estava com sede, sentou do lado do poço, e vem uma mulher samaritana com exatamente aquilo que ele precisava: um cântaro nas mãos para retirar água de dentro daquela fonte, ou melhor, de dentro daquele poço. Antevendo que poderia acontecer uma discussão, eu creio que João ficou ali para salvaguardar o mestre. E eu quero que você imagine a cena comigo. A samaritana dobrando seu joelho no chão, pegando o cântaro que estava nos seus ombros, colocando no chão também, tirando uma corda ou um fio da sua cintura onde ela havia amarrado e amarrando no gargalo daquele cântaro e soltando ele dentro do poço. O impacto do cântaro dentro do poço faz aquele barulho natural de chuá. E quem está com sede, agora fica com um pouquinho mais de sede. E eu imagino quando ela vem puxando aquele cântaro para cima, o cântaro agora não está seco, ele está úmido, está vertendo água, está transbordando água límpida e cristalina e fresca. E o meu Senhor olha para aquela mulher, ele sabia muito bem de onde ela vinha. Aliás, naquele momento ele já sabia tudo sobre a vida dela. E quando ele olha para ela, ele não vê barreira, ele não vê diferença, ele não vê divergência. Ele simplesmente indaga aquela mulher com uma pergunta, ou melhor, faz a ela um pedido, dizendo: senhora, pode a senhora me dar um pouco de água para beber? E aquela mulher não foi nada singela, não foi nada educada, porque todos nós sabemos que uma das leis da compaixão é essa: não negar água nem para um animal, não negar água muito menos para um ser humano, que seja ele um bandido. Imagine negar água para aquele que é o dono de toda a água do universo. Imagine Jesus fazendo um pedido e você tendo como dar a ele e negar a ele. Eu abro um parênteses porque você sabe como é que eu sou, então eu já vou começar a aplicar aqui uma palavra. Engraçado, meu mestre chega numa reunião como essa e sabe que você pode saciar a sede que ele tem. Pastor Marco, Cristo tem sede, o Pai das luzes tem sede. Sim, o meu Pai tem sede de adoração. Deus necessita ser adorado. Deus pode fazer qualquer coisa porque toda a autoridade é dele. Tudo que existe, existe por causa dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Mas se tem uma coisa que Deus jamais vai fazer, é entrar na frente de um espelho, abrir os dois braços e dizer: eu me adoro, eu me amo, eu me glorifico. Para isso, ele criou a mim e a você. O Senhor está aqui hoje com sede de adoração e você tem água aí dentro. E ele está pedindo: por favor, me dê um pouquinho, mate a minha sede. Se você pode, não se faça de rogado. Abra sua boca, adore a Cristo, porque ele precisa, necessita, faz parte da sua natureza divina. Mas isso é só para abrir o apetite. Quando aquela mulher ouve a voz do meu mestre, ela olha para ele sem querer acreditar no que ela estava vendo e ouvindo. Porque os judeus não conversavam com os samaritanos de nenhuma forma. Os judeus não tinham diálogo com os samaritanos. Um homem judeu não falava com um homem samaritano. E ela está olhando agora um homem judeu falando com uma mulher. E ela olha o meu mestre dos pés à cabeça e sonda. E ela percebe que a sua roupa era uma roupa que identificava ele como sendo um judeu pelo cinto que ele usava. Nesse momento ela toda arrogante. Ela empina o seu nariz e olha para ele e diz assim: como sendo tu judeu, pede água de beber a mim, que sou mulher
samaritana. João foi muito educado, sempre foi um cavalheiro, escreveu essas palavras aqui com delicadeza. Mas em outras palavras, aquela mulher estava chamando o meu Jesus e o seu de alguém que não tinha pudor e nem vergonha na cara. Era como se ela estivesse dizendo assim: o senhor não tem respeito pelos ensinamentos dos seus pais, o senhor não conhece o que há entre as nossas etnias, o senhor não sabe das divergências que há entre nós. Como o senhor, sendo um homem judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana, para beber? O senhor não tem pudor, o senhor não tem vergonha na cara. Foi exatamente isso que ela estava dizendo. Interessante, Jesus poderia ter feito com aquela mulher aquilo que ele ensinou seus discípulos a fazerem. Quando vocês forem anunciar uma boa nova a alguém e a pessoa não aceitar, por favor, levante o seu pé para cima, sacode a poeira do chão, a poeira que está no seu pé sobre o chão, e aquele lugar ficará com um sinal, e aquele lugar acabará sendo amaldiçoado. Jesus poderia ter feito isso, poderia ter secado aquele poço, poderia ter secado a seiva da vida daquela mulher, poderia ter secado todo aquele ambiente, mas meu mestre não fez isso. Ele era sarado emocionalmente. Eu imagino o Senhor esperando só aquele momento. Ele já sabia o que a mulher ia falar. E nisso, eu imagino ele não olhando para ela com um olhar de severidade, não com um chicote na mão e um cajado no outro, não. Eu imagino ele suavemente, com a sua perna cruzada, com as suas mãos sobre o seu ombro, dando um sorriso de canto de lábios para aquela mulher, dizendo assim: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, se você soubesse quem é que te pede água aqui, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. A mulher arrogante que está falando com ele, toda estufada, com seu nariz empinado, desce agora a galeria dos réis mortais e começa a falar com ele num tom de quem está gaguejando, diz assim: mas o senhor não tem nenhum tipo de vaso, o senhor não tem nenhum tipo de cântaro, como é que o senhor vai tirar água desse poço, porque ele é muito fundo? Disse: mulher, você não está falando somente com aquele que tem água, você está falando com a água personificada. Eu sou a água da vida. Quem experimenta a minha água nunca mais torna a ter sede. E a mulher diz: então me dá dessa água. Ele diz assim: se você crer no que eu estou falando aqui, vai nascer no seu ventre uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna, senhora samaritana. Aquilo tudo convergiu em salvação de almas, em uma experiência muito linda. Houve uma abertura naquilo que era tido como divergências entre os samaritanos e os judeus por causa deste ato de Cristo. Mas deixe essa história na sua memória, não esqueça ela, e venha comigo, acelere 8 dias à frente. Diga para o seu irmão: vamos caminhar 8 dias à frente. Isso que eu gosto de ver é que tem gente que nem para me obedecer presta, né? Fale para o seu irmão, por gentileza, diga para ele: venha comigo 8 dias à frente, vamos lá. 8 dias à frente. Quantos dias? Jesus já havia feito muitas coisas, havia feito milagres, ele havia ensinado os judeus, ele havia caminhado em cima das águas. Mas pelo que eu caminhei sobre a história, foram 8 dias de silêncio. Os discípulos não conversavam muito com ele durante esses dias. Não houve questionamento, não houve indagações, não houve propriamente ensinamentos. Pelo contrário, o Senhor passou esses dias puxando a orelha deles, dizendo a eles: homens de pouca fé, e coisas assim. Mas no final do 8º dia, o Senhor se levantou no meio da multidão e deu um brado: quem tem sede, vem a mim e beba. Meu Deus, eu imagino o povo ficando assustado com aquela palavra. E a multidão para ouvir. Mas o Senhor não está falando com a multidão agora. Ele está falando com seus 8 discípulos. Ele percebeu que alguma coisa aconteceu, e eu quero crer na história que eu vou contar. Eu imagino que o Senhor, percebendo que eles não conversavam, não indagavam, não faziam mais questões, ele pergunta a um deles, que falava até pelos cotovelos: Pedro, o que está acontecendo com seus irmãos? Por que está todo mundo meio assim, longe de mim? Parece que eles não estão se apoiando mais naquilo que eu tenho ensinado. O que está acontecendo? E eu imagino Pedro dizendo: Senhor, a culpa é de João. Por que João, Pedro? Porque João contou para a gente a sua história. Que história, Pedro? A história daquela zinha lá. Que zinha, Pedro? Aquela mulher samaritana, aquela pecadora, adúltera, miserável. Pedro, por quê? O que está acontecendo? Senhor, João disse para nós que o Senhor conheceu ela. Ela te negou água e o Senhor ainda deu um presente para ela. O Senhor deu uma fonte de água e disse para ela que ela nunca mais teria sede. Imagina o meu Senhor dando uma bela gargalhada, dizendo: é verdade, eu fiz isso.
E por que vocês estão todo borocochô? Qual o problema? Senhor, fazem 2 anos que nós te vimos. Nesses 2 anos o Senhor nunca deu uma gota dessa água para a gente. Nem uma caneca dessa água o Senhor deu para a gente. Está todo mundo reclamando que aquela mulher que nunca esteve com o Senhor ganhou uma fonte. E nós não temos nem um copo. Eu imagino Jesus num senso de humor, pastor Jorge, incrível, dando uma bela gargalhada, dizendo, esse é o problema. Chame os meninos, por favor. Chame os garotos, chame os meus alunos. Eu quero os 12 aqui na frente agora. Os 12, um na frente do outro. Ninguém olha para Jesus. Todo mundo olhando para Pedro e ameaçando ele depois. Cagueta. Imagina Pedro dizendo, mas não fui eu, foi João que falou. Ele perguntou, eu tive que falar. E Jesus dizendo, vocês estão bravos, tristes, porque eu dei uma fonte a uma mulher samaritana. Vocês pensam que eu também não dei isso a vocês? Todos vocês já têm a fonte. É que eu só não coloquei nome nela. Mas o dia que vocês experimentaram da minha salvação, vocês beberam desta água e armazenou-se no vosso interior uma fonte desta água. E eu penso, o Senhor olhando para ele dizendo assim, Pedro, como é que você acha que você andou em cima das águas? Você é um ser humano de carne e osso. Como é que você andou em cima das águas? Simples, porque você bebeu da fonte. Quem bebe da fonte pode fazer coisas poderosíssimas, coisas que ninguém mais pode. Tiago e João, como é que vocês acham que vocês arrumaram autoridade para chegar em mim e falar, Senhor, não receberam a gente bem naquela cidade, podemos estender a mão e orar para a cidade ser queimada agora? Onde é que vocês arrumaram tamanha audácia? Isso não é para quem está morrendo de sede no deserto. Isso é só para quem bebeu da água da vida e tem experiência com ela. Eu imagino o Senhor apontando o dedo para os 12. Como é que vocês acham que os demônios se sujeitam a vocês? Como é que vocês acham que as enfermidades se sujeitam a vocês? Todos vocês têm a fonte aqui dentro de vocês. E quem tem a fonte tem que deixar ela jorrar. Eu imagino exatamente isso. Eles dando glória a Deus, um olhando para o outro, dizendo, nós temos a fonte. Todo mundo diz, eu tenho também, eu não sabia que eu tinha, agora eu sei que eu tenho. E de repente alguém com uma dúvida falou, Senhor, que dia que nós recebemos essa fonte? Aquele dia, que dia, Senhor? Aquele dia que eu parei o sermão e fiz assim para vocês, ei, todos me olhem. Recebei o Espírito Santo. Interessante é que eu descobri que existem 2 formas de ter o Espírito Santo. Eu descobri lendo esses textos que os discípulos não receberam o Espírito Santo uma vez, eles receberam 2 vezes. A primeira eles receberam através do sopro da boca de Jesus. Nesse dia ninguém falou em línguas, ninguém curou enfermo, ninguém plantou bananeira, ninguém profetizou. Nesse dia ninguém interpretou línguas, mas eles receberam o Espírito Santo. Mas mesmo tendo eles o Espírito Santo, Jesus disse para eles, olha, eu vou embora e vocês fiquem lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Ele diz, eu vou para que ele venha, e enquanto eu não for, aquele que há de vir não virá. Eu vou, mas envio um outro Consolador para estar com vocês. Mas detalhe, ele já havia soprado sobre eles. Mesmo tendo ele soprado sobre eles, ele disse para eles depois, agora fiquem em Jerusalém, até que ele venha morar dentro de vocês. Isto aqui fez a minha mente passear. E se você gosta de uma boa revelação de Deus, aperte o cinto, porque nós vamos decolar agora aqui. Todos já tinham a fonte. E é nesse momento que o meu Senhor para a atenção deles assim, ei, mas não fiquem tão felizes em ter apenas a fonte. Se as minhas palavras estiverem em vós, rios de água viva fluirão de dentro do vosso ventre. Não, você não entendeu direito, eu repito. Primeiro Jesus disse, uma fonte de água vai jorrar para a vida eterna, do seu interior. Para aquela que havia conhecido ele pela primeira vez. Mas para aqueles que estavam com ele agora, Jesus disse, vai nascer dentro de vocês um rio de águas fortes, que por onde ele passar, coisas extraordinárias vão acontecer. Aqui hoje nós vamos entender porque um irmão é mais fervoroso do que o outro.
Aqui hoje nós vamos entender porque o irmão do seu lado não abre a boca nem para respirar. E o outro que está do seu lado, você tem que dar beliscão para ele calar a boca. Hoje nós vamos entender porque um levanta a mão e o outro só dorme no culto. Todos são salvos, todos são abençoados, todos têm a fonte, mas nem todos deixaram a fonte virar um rio. Agora aqueles que deixaram a fonte virar um rio, sai da frente deles. Não tem demônio no inferno, não tem homem na terra que bloqueie esta unção sobre a vida dele. De canto de olho esquerdo, olha para o irmão da esquerda. Um da direita, olha para o da direita. Se você tiver coragem, pergunte para ele: você tem fonte ou rio? Ai, Jesus, segura. Eu descobri aqui, depois de muito tempo e depois de muitas divergências teológicas e questionamentos, que existem dois batismos que levam no final o nome do Espírito Santo. Só que são diferentes. Um é o batismo no Espírito Santo, o outro é o batismo com o Espírito Santo. Todos os salvos em Cristo Jesus, não importa o nome da denominação que ele seja. Pode ser aquela igreja onde cai neve dentro do culto, onde você fica 5 minutos depois e as pessoas acabam pegando resfriado de tão gelado que é. Não importa se eles não creem no carisma, mas se eles são salvos em Cristo Jesus, todos eles têm a fonte dentro deles. Pastor Marco quer dizer exatamente, quer dizer que esse irmão do seu lado, aliás, eu sei que o irmão falou que tem fonte de água, mas você olha para a cara dele, parece que ele tem uma fonte de vinagre que jorra de dentro dele, né? Mas nós vamos tentar quebrar isso aqui hoje. Mesmo essa pessoa que está do seu lado aí, que não abre a boca, que não faz nada, que não grita, que não é espalhafatoso e nem expansivo como você, até esse crente aí é cheio do Espírito Santo. Porque nós não somos cheios do Espírito Santo pelo carisma, somos cheios do Espírito Santo pelo poder da salvação. O penhor da salvação ninguém pode deixar de ter. Agora o carisma do Espírito Santo é uma opção. O poder de Deus é uma opção. Você está entendendo isso? Ser salvo não é opção, é obrigação. Quem não é salvo está perdido. Agora crer em línguas, receber dons, buscar o poder de Deus, isso não é para qualquer um. É só para aqueles que têm coragem de ir além do véu. É só para aqueles que têm coragem de atravessar o lugar santo e ir à presença de Deus. Às vezes o preço desse carisma é muito caro. Eu costumo dizer, pastor Jorge, que a salvação é a única coisa gratuita que temos na vida com Cristo na igreja. Você não precisa pagar nada pela salvação, Jesus já pagou ela para você. A salvação é de graça, por isso nós chamamos de graça. Graça é um favor imerecido, não é por aquilo que você é, por aquilo que Ele é. Não foi você que escolheu a Ele, está escrito, foi Ele que escolheu você. Eu não sei o que Ele viu em você para ir com a sua cara, mas se Ele foi com a sua cara, eu sou obrigado a bater palmas para você e dizer: Ele viu alguma coisa importante em você, porque o meu mestre não investe naquilo que não dá retorno. Jesus é o maior investidor que há no universo. Grave essa equação e repita ela comigo, por favor. A salvação é de graça. Não, faça biquinho para falar. Diga: a salvação é de graça. Agora, quando o velho seu irmão, bem na ilharga dele, onde o anjo tocou em Pedro, diga para ele: agora a unção de Deus, essa custa caro. Não é para qualquer um. Não é para frouxos, covardes. Esta é só para quem tem coragem de arregaçar as mangas e caçar confusão com o reino das trevas. Se você não quer encrenca com o diabo, permaneça como você está. Continue sendo esse crente domingueiro que vem para a igreja bem vestido no seu terno Arnani, ou a senhora usando uma roupa muito bela da Zump. Se você quer apenas ser um crente, somente um crente, continue vindo aqui apenas por vir.
Agora, se você quer fazer a diferença nessa terra, eu te convido hoje a buscar um poder que homem não pode dar. Ele é invisível, é metafísico, mas é real. Eu posso não vê-lo, mas posso senti-lo no meu corpo. Eu posso não entendê-lo, mas não é pelo fato de não entendê-lo que eu não busque. Eu quero que você hoje se prepare, porque o Senhor vai te revestir com tanta autoridade, com tanto poder, que quando você sair do culto hoje, chegar na rua da sua casa, os demônios inteligentes vão se levantar e vão se mudar de lá. Os ignorantes ficarão no chão para você pisar sobre eles, porque o Senhor vai te dar. Batismo no Espírito Santo é você ser imergido dentro da presença da graça de Deus. Quando aceitamos Cristo como Salvador, de fato e de verdade, não basta só levantar a mão e vir à frente. Quando nós temos um encontro com a conversão divina e reconhecemos os nossos erros e os nossos pecados, automaticamente todos os espíritos malignos que moravam em nós, eles têm que nos abandonar, porque um espírito maior e mais poderoso vem morar dentro de nós. A lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu digo que a lei do Espírito de Deus é a mesma. Dois espíritos contrários não podem habitar dentro do nosso corpo. Ou opera Satanás aí, ou opera o Espírito Santo aí. Como eu sei que todos são cheios do Espírito Santo, eu te convido a dar um grito de glória para o povo lá de Contagem escutar. Você foi batizado no Espírito Santo quando você entregou a sua vida a Cristo. Por isso, quando algum pregador, ou algum pastor, ou em algum curso, em alguma aula, alguém dizer assim: quem aqui está cheio do Espírito Santo? Não murche, não feche o rosto, nem fique triste, dizendo assim: eu não oro em línguas, eu não falo profecias, nada disso. Você é cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Só para que as pessoas entendam isso, murcha a barriga, estufe o peito, bata aqui, bata aqui. Olhe para o seu irmão e diga assim: você pode não acreditar, mas ele mora aqui dentro, ó. Eu tranquei ele aqui dentro e engoli a chave. Daqui ele não sai. Só quem é cheio do Espírito Santo. Só mais uma vez, dê mais um grito para o inferno inteiro. Esse é o batismo no Espírito Santo. Eu vou te mostrar o que é o batismo no Espírito. Se eu chegasse aqui sem camisa para pregar, pastor Jorge, além de me dar um couro, ia mandar me prender. Numa repartição pública, numa repartição religiosa, um homem visto sem camisa pregar. Imagine a tribulação. É uma vergonha. Para isso eu me vesti com essa camisa. Essa camisa esconde a minha vergonha. Quando você estava no mundo sem Cristo, você estava sujo, feio, vazio, sem paz, sem esperança. Você pertencia a um partido da sigla PPP, Partido dos Pecadores Perdidos. Ninguém dava um voto por você, ninguém, nem a sua família acreditava em você. Aí você encontrou na nudez da vida Jesus. E lá vem ele, carregando consigo um monte de roupa de salvação. Quando ele te viu nu, ele te vestiu com o Espírito Santo. Você foi eleito com apenas um voto, o voto do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ai! Com esta camisa eu posso ir a qualquer lugar, porque ninguém vai me recriminar. Posso caminhar porque eu estou bem vestido. Agora, se eu entrar num lugar muito frio, com ar-condicionado ligado, daquele que faz criar casquinha de gelo no nariz, ou se eu chegar num lugar onde eu preciso de um tipo de proteção maior, essa camisa não vai resolver muita coisa. Para isso, eu preciso me proteger com uma coisa mais forte. Aí, eu pego o meu terno. Pode vir o frio que quiser. Pode morrer alguém congelado do meu lado, eu não morro. Porque além de vestido, eu estou revestido. Entendeu? É o que Deus vai fazer com você hoje. É o que o Senhor vai fazer com você hoje.
Você não vai mais sentir o frio que Satanás tem soprado sobre a terra. Eu profetizo que o vento norte, aquele que traz gafanhotos e frio, vai encontrar o vento sul, que é o vento do Espírito que traz as nuvens carregadas de chuva. Eu profetizo em nome de Cristo Jesus que você será revestido nesta autoridade. Se você crê, pega esta palavra profética para você, deposita no peito e faz algum tipo de adoração para que o Senhor fique muito feliz. Foi para isso que Jesus disse aos seus discípulos: a fonte é para quem acabou de me conhecer. Para quem está comigo há muito tempo, a fonte vai respirar e vai virar um rio. Entenda esta outra equação, esta lei natural da existência. O que é maior, a fonte ou o rio? Quem pode responder? O que é maior, uma fonte ou um rio? Exatamente, o rio é maior, mas não existe rio se não houver fonte. Geralmente todas as fontes são pequeninas, são frágeis e até limitadas. Se você conseguir colocar algo que bloqueie a respiração da fonte, você vai ver que ela vai parar de jorrar, porque ela não tem força nem pressão para romper o peso das águas que estão do lado de fora. É simplesmente por isso que você, mesmo sendo crente, cristão há tantos anos, passa anos e anos dentro da igreja sem sentir a glória do Senhor, sem ter uma experiência com Cristo, e quando vê um novo crente chegar e receber de Deus, acaba ficando frustrado no nosso meio. Temos pessoas esgotadas na nossa caminhada, pessoas que caminham conosco, que comungam com a gente, estão na mesma fé que nós, mas ainda não descobriram aquilo que há de glória, que o Senhor tem para nos dar. É porque essas pessoas receberam a fonte, mas no meio da caminhada acabaram encontrando algumas pessoas que não receberam para si e não queriam que ninguém mais recebesse, e deram um jeito de entulhar a fonte, deram um jeito de tapar a fonte, deram um jeito de bloquear a respiração dela. E como ela era frágil e pequenina porque estava nascendo, ela está bloqueada. Ela não secou, ela está bloqueada. E hoje eu vou pedir ao Senhor Jesus que venha com o seu poder aqui para desbloquear a sua fonte. Eu profetizo que aqueles que têm uma chamada de Deus e um ministério latente na sua alma, se prepare, porque antes do Natal, eu estou profetizando, antes do Natal, vai aparecer aquilo que Deus prometeu a você. Eu profetizo que este ano, antes do Natal, tudo que lhe foi roubado na vida espiritual será devolvido com juro e correção monetária. Os anos que a sua fonte ficaram bloqueada, não me interessa se fazem 10, 20, 30 anos, será em questão de semanas e meses. O Senhor vai te colocar na faculdade do seu espírito e você receberá o diploma de graça e glória. Quem crê e quem quer, receba e pegue para você. Pastor Jorge, sabe o que eu tenho descoberto nesses dias? Sabe o que eu descobri? Eu vejo muitos cristãos por aí insatisfeitos com as suas igrejas. Não tem ninguém mais abençoado que os crentes. Em compensação, não tem ninguém mais fofoqueiro do que crente. É uma tribulação que nós estamos orando para Jesus curar. E quer ver um cristão começar a ficar ruim, é ele envelhecer na fé. Ele arruma sempre a sua meia dúzia de panelinha para criticar o culto, para criticar o pastor, para criticar o pregador, para criticar tudo e a todos. Todas as igrejas têm o seu grupinho que não faz nada e só dá trabalho, é uma tristeza. Toda igreja tem. Eu vejo pessoas que não estão satisfeitas em lugar nenhum, e todo mundo aponta para o povo dizendo: é ali, o problema está ali. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Eu descobri que não falta água na igreja. Não falta água, está faltando sede. Você entendeu o que eu disse? Não falta água aqui. Falta gente que tenha sede, coragem de pegar o cântaro e buscar a água, cavar a água lá embaixo. O Senhor te deu uma pá na mão nessa noite. Cava o seu poço. Vá buscar a água. Se você não tem mais sede das revelações, do poder, dos milagres, das curas, eu tenho. Se você não quer para você, eu quero para mim. Aí você vai passar o resto da sua vida apenas entrando no meu site, no site do pastor Jorge, dos outros pregadores, assim: o que é que eles têm que nós não temos? Será que ele tem uma estrela na testa? Aí fico mandando e-mails para mim: pastor, o senhor ora quantas horas por dia? O senhor jejua quantos dias por semana? O senhor já viu Jesus? O senhor teve uma visão angelical? Queridos, eu quero que você entenda que o Senhor não usa homens especiais desta forma. Quem é especial para Cristo é aquele que abre o coração para buscá-lo. Deus não busca que homens e mulheres que são anormais no sentido
sentido de nascerem com um QI avantajado, nada disso. O Senhor procura aqui homens e mulheres que estejam cansados das mesmices que nós vivemos. Tudo que vira rotina é problema e é perigo. O culto não pode se tornar uma rotina, a música não pode se tornar uma rotina, as palavras pregadas não podem ser uma rotina, o casamento não pode ser uma rotina, o trabalho não pode ser uma rotina. É para isso que nós entramos aqui dentro. Um culto como esse de domingo não é só para você vir aqui sentar no banco como se estivesse assistindo uma peça teatral. Isto aqui não é um palco onde homens vêm contar historinhas e piadas, não. Isto aqui é um púlpito de adoração a Deus, é um altar de fogo. Você não vem aqui só para satisfazer a sua alma, você vem aqui para receber autoridade, para receber poder, para enfrentar o diabo lá fora. Busque, deseje. Está ali ao lado do pastor Jorge, o deputado Carlos Wilson, conheci ele semana passada. Estou citando ele porque ele viu com os olhos dele. Nós estamos pregando aqui em, como é que era o nome? Daquela cidade, Pouso Alegre. Pouso Alegre, no sul de Minas, um estádio de futebol. Quando eu pregava uma mensagem dura, pensa numa mensagem dura, a unção de João Batista desceu sobre mim no ginásio. E eu fiquei com medo do povo sair correndo da mensagem. E quando eu disse, o sacerdote ali estava cego porque não tinha as visões mais do céu, não conseguia mais ver as visões de Deus. E eu disse, o Senhor quer hoje uma igreja que possa enxergar. Deus quer levantar a igreja que está no estado de coma, que mesmo estando com os olhos abertos não enxerga nada. Deus, só para não me deixar sozinho, abriu os olhos de uma cega no meio da multidão. A cega subiu no púlpito e deu testemunho do seu milagre. Nós vimos isso, estaria ele de testemunho. E quando Deus abriu os olhos da cega, aí acabou, ele tomou conta de toda a multidão. Eu descobri naquele dia por que Deus curou ela. Eu conversei com ela e disse, pastor, eu estou em Minas, não é? Eu saí de Campinas, em São Paulo. Eu falei para o meu marido, eu vou para aquele lugar porque eu vou receber o meu milagre. Eu não volto de lá do jeito que eu entrei naquele lugar. Sabe que eu descobri? O poder não estava em mim. Não foi só o efeito da palavra. Ela foi com a pá para o culto. E enquanto eu pregava, ela foi cavando até encontrar. Crente não pode ser fraco e não pode deixar de ser perseverante. Quando você entrar num culto, faça igual um garimpeiro. Entre com uma picareta sobre o seu ombro. Tem um túnel na sua frente. Comece a dar golpes na parede até encontrar o seu diamante. Não vá para casa pobre. Vá para casa com o seu tesouro nessa noite. Vá para casa com a autoridade que o Senhor Deus tem para você hoje. Não fique satisfeito com o mínimo. Não se satisfaça em pisar apenas nas águas que lhe dão pelos artelhos. Não se satisfaça apenas em estar no rio com água pelos seus joelhos. Quanto mais você anda, por mais que você esteja achando que está dentro de tudo que Deus tem, o Senhor vai estar sempre à sua frente dizendo, ei, vem porque eu tenho mais para você. Venha porque o rio é mais profundo. Deus não quer que fique nem um dedão no fundo do rio seu. Ele quer que você entre de cabeça nas águas desta glória, deste avivamento. Eu te convido hoje a sair da terra seca, meu irmão. Segura os meus jargões aí, não é para te ofender, é para mexer com o seu espírito. Está na hora de parar esta geração de crentes que vem para o culto e não abre a boca para adorar a Cristo. Está na hora de o Senhor dar um jeito nessas pessoas que vêm para o culto para desafiar o pregador, para dizer, vamos ver se você é bom mesmo. Aqui não é bom, bom é aquele que está lá em cima. Eu profetizo que este espírito que te oprime, que te faz ficar com a boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, vai se afastar de ti. Virá hoje um espírito sobre ti que vai lhe ensinar a adorar, vai lhe ensinar a glorificar, vai lhe ensinar a pedir. Se tem adoradores aqui, por favor, adore, adore, adore. Adore ao Senhor. Sinta sede. Sinta sede. Pastor Jorge, me arrume 2 seguranças para sair daqui. Eu mudei a minha oração esse ano. Eu orava, Senhor, leva a igreja para Canaã, Senhor. Abra a porta de Canaã logo. Eu parei, dei uma olhadinha de visão global sobre a terra. Dobrei meu joelho e falei, Senhor, leva a igreja de volta para o deserto, Senhor. Eu estou orando para Jesus levar alguns de nós de volta para o deserto. Porque só não sente sede quem está com a vida ganha e mansa. Agora quem está no deserto sente sede e sente fome. Sede de Deus
e fome da sua glória. Se você não sabe, fique sabendo, há um reavivamento satânico no Brasil. Eu não sei se vocês receberam um e-mail, como eu recebi essa semana. Gente de todos os estados brasileiros mandando e-mail dizendo: pastor, ore por nós, porque dia 6 do 6, dia 6 de junho de 2006, 06, está havendo um encontro de bruxos no Brasil. Satanistas estão se reunindo. Macumbeiros já receberam mensagens para neste dia ofertarem a Satanás. Eles estão se reagrupando e os crentes mandando: pastor, estou com medo, vem aqui fazer um culto. Eu falei: não adianta eu ir aí. Eu sou só uma andorinha sozinha não faz verão. Mas se juntarmos todos juntos, quem é o diabo para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Me fale. Ah, você tem medo de obra de feitiçaria? Eu te convido hoje a ser revestido do poder de Deus. O poder de Deus, ele vai te proteger. Não tem obra de feitiçaria, não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Não tem nenhum demônio desses que possa, com um crente cheio do Espírito Santo. Você vai para sua casa pisando em brasas de fogo hoje. Se você quer esse revestimento, comece a buscar. Busque direto dele. Ei, eu tenho uma notícia ótima para lhe dar. O mais difícil é ter a fonte. E a fonte você já tem. Mão direita para cima. Lá vai o pastor maluco fazer as coisas dele. Coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado. Faz um carinho nele até você arrancar um sorriso dele. Sorriu, fecha a mão no ombro dele. Chacoalhe ele até ele ficar irritado. Não irrita ele, tira ele do lugar. Quem sabe ele acorda. Diga para ele: você já tem a fonte. Diga: você já tem o princípio. Fale para ele: deixa a fonte respirar. Deixa ela virar um rio. Deixa a fonte virar um rio. Pastor Marco, tem diferença entre o crente que é batizado no Espírito e o que é batizado com o Espírito? Tem. Eu te dou exemplo bíblico, não é meu. Pedro já era batizado no Espírito. Jesus já tinha feito assim sobre ele. Quando ele se viu apertado, quando Jesus foi preso, ele negou Jesus 3 vezes, diante de pessoas comuns. Mas no dia em que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele saiu de dentro do cenáculo, porque o cenáculo ficou cheio da glória de Deus. E uma multidão de 2 milhões de judeus pararam as suas festas para ouvir o barulho daquela pequena igreja. E quando viram o povo daquele jeito que eles estavam, começaram a dizer: esse povo está bêbado. Pedro, que negou Jesus diante de uma mulher, agora batizado com o Espírito Santo, salta no meio da multidão e caça confusão com todo mundo. Ele grita: aqui não tem ninguém bêbado. Deus deu para ele uma voz de trovão naquele dia. Sem microfone, sem nada. 3.000 almas se converteram. Imagine as que ouviram. Aqui não tem ninguém bêbado. Todos aqui estão possuídos pela glória do Espírito Santo, conforme está escrito na Bíblia. O batismo no Espírito te tira do pecado. Pode abrir para você a porta dos frutos do Espírito. Uma vez salvo, o Senhor muda o seu caráter, transforma a sua personalidade em alguns casos. Ele vai lhe dar o domínio próprio, vai fazer você ser uma pessoa mais amena, mais calma, o Espírito de Cristo. E a filosofia cristã vem morar em você quando você é salvo. Mas o fervor, a audácia e a autoridade, esta vem só quando você é revestido de poder e de autoridade. Eu te convido hoje a buscar este revestimento. Eu te convido hoje a sair desta terra árida e seca que você está. Eu te convido hoje a voltar a acreditar nos ensinamentos dos seus pais, que não eram ricos, que não eram importantes, nem tinham anéis de formatura no dedo, não eram poliglotas. Tinham as suas mãos cheias de calo e a sua boca toda desdentada. Eram pessoas simplórias, mas que quando abriam a boca para falar, os demônios recuavam e o Senhor parava para lhes dar atenção. Está na hora de juntarmos o útil ao agradável. Está na hora de juntarmos o que temos hoje com aquilo que a igreja do passado tinha. Pastor, o que é que a igreja do passado tinha? Ela tinha o levanta e anda. E hoje nós temos o ouro e a prata. Vamos juntar o ouro e a prata e o levanta-te e anda. Não tem demônio que pare diante de nós. Eu profetizo aqui em nome de Jesus que nós vamos sair da defensiva.
nós vamos partir para a ofensiva. Está na hora de soltarmos o poder de Deus que está dentro de nós e mostrarmos aos demônios onde é o lugar deles. Os lugares dos demônios não são nessa terra. Os demônios não estão legais na sua casa, não podem ficar legais na sua empresa, não estão legais na escola do seu filho. Você será o executor da obra do Senhor. Onde a planta do seu pé pisar, os demônios vão sumir de lá. Fogo de Jeová virá através de ti. Quem crê e quem quer, abre a mão, jogue lá para cima e glorifique, adore, exalte. Peça, Jaramassúria. Deseje. Sonhe. Busque. Tenha sede. Desperte a sua sede. Como, pastor? Leia livros. Leia a Bíblia. Leia as histórias que estão escritas na Bíblia do passado. E veja você fazendo elas no futuro. Compre livros de heróis. Sabe por que eu cresci meio maluquinho assim? Eu sou assembleiano roxo. Já fui do pé roxo, hoje só sou roxo. Aí no seminário me ensinaram a ler livros de biografias de heróis da fé. Aí eu comecei a ver que todo homem que Deus usa de uma maneira anormal é porque ele fez alguma coisa anormal para Deus. Todo homem, toda mulher que tem um ministério prodigioso só tem ministério prodigioso porque eles conquistaram Deus de uma maneira diferente. Quando John Wesley resolveu buscar o poder de Deus, como o Senhor havia lhe revelado, as pessoas do seu tempo chamaram ele de feiticeiro. Logo depois que ele foi rejeitado pelas grandes organizações missionárias, diziam que ele era meio espalhafatoso, que ele era temperamental, e disseram que ele não prestava para o serviço missionário. Ele entrou dentro do quarto dele. Um dos biógrafos dele diz que ele gritou uma noite inteira, e quando lhe faltava voz para gritar, ele começou a esmurrar a parede. Maluco, não é? E os vizinhos ouviam o grito dele: ou o Senhor me usa ou o Senhor me mata. Desafiando o próprio Deus. Deus olhou e disse: esse serve para mim. Eu vou profetizar em nome de Jesus uma geração de crentes, não me leve a mal, de crentes encrenqueiros. Nós vamos encrencar com o reino das trevas. Nós vamos destronar Satanás. Nós vamos mostrar para ele que o poder que ele tem pode ser grande, mas o que nós temos é maior do que aquele que ele tem. Se os catimbozeiros fazem obras de feitiçaria em plena TV, abrem o corpo das pessoas com bisturis, naquilo que eu chamo de vampirismo, porque eles abrem o corte e não sai sangue, porque os demônios bebem o sangue antes daquilo cair no chão. Se eles fazem sinais lá, por que os filhos desta casa não podem fazer sinais? O diabo sempre foi um imitador. Se ele é um imitador, nós temos aquele que é original. E se nós temos aquele que é original, se prepare, porque Deus vai revestir a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus pais, a vida da sua igreja, da sua congregação. A partir de hoje há uma revolução acontecendo na sua vida espiritual. Pessoas vão ficar com tanta fome de Deus, com tanto desejo de Cristo, de glória, de poder, desta unção metafísica, que vão passar noites lendo, vão começar a ir para o trabalho buscando, vão começar a vir para a igreja orar mais, vamos entrar pelo caminho da oração, vamos buscar a presença do Senhor em vigílias. Haverá um despertamento a partir de hoje na sua história. Se prepare, a sua casa será o palco onde o Senhor Deus vai fazer explodir uma unção atômica do seu poder e graça. Isto vai reverberar sobre a igreja. Para isso você tem que deixar o rio respirar. Eu sei que algumas dúvidas pairam sobre algumas mentes, dizendo assim: pastor Mar, mas isso aí não é uma questão de personalidade. Por exemplo, pastor, eu sou tímido, eu sou fleumático, eu não sou expansivo, nem sanguíneo como o senhor. Eu tenho vergonha. Será que o Espírito Santo vai fazer comigo aquilo que fez com você, pastor? Isso
O Espírito Santo teria que fazer uma mudança dentro da minha personalidade completa. Eu tive um exemplo disso dentro da minha casa. Logo que eu me casei. Me casei com uma moça criada dentro da igreja, filha de assembleianos, foi apresentada na casa do Senhor. O pai dela, um homem rico, e ela, a moça mais bonita da igreja. Todos os predicados, né, que alguém podia querer. Ela era muito inteligente. O único erro dela, a única bobeira dela foi ter casado comigo. Mas o restante ela acertou. Me casei com ela, a irmã Edileuza. E ela já sabia que eu gostava de orar, buscar a Deus. Um belo dia, pastor Jorge, 2, 3 meses de casado, voltamos à prática de buscarmos a Jesus no monte. A gente fazia muito isso lá no interior de São Paulo. Voltamos a fazer agora. E um belo dia eu disse, filha, vamos comigo orar? Ela disse, aonde? Eu disse, lá no monte. Ela disse assim, porque tem uma congregação lá? Eu disse, não, a gente vai orar lá no meio do mato, na terra. Ela olhou para mim e disse, com muriçocas, pernilongos, com sapos, sujeita a cobra, barro, sereno. Eu disse, exatamente. Ela disse, você é maluco? Eu disse, por que maluco? Ela disse, não tem lógica, é irracional isso. A igreja está aqui, você é diácono da igreja, pega a chave e vai lá. Você tem luz elétrica, tem bebedouro para beber água, não entra nenhum bicho, não entra calango, caranguejo, não entra nada. Você vai orar no meio do mato para quê? Eu não consegui responder o porquê. Quem ora no mato não ora por quê? Não tem esse tipo aí, eu vou lá, não, procure uma ideia fixa e você não vai encontrar. Não sei, eu gosto. Ela disse, isso é irracional, vá você sozinho. E eu fui, quase deu divórcio, mas eu fui. Comecei a ir toda semana, e toda semana dizia, vamos, e ela olhava para mim e disse assim, ó, não me enche. Doutor, é o que dá um pobre casar com uma pessoa rica. Problema social é uma tristeza. E ela toda intelectual, falando nos vernáculos linguísticos, demorei 5 anos para alcançar ela. E eu falando, vamos, e ela, não, isso é ilógico. Ela disse, só não me convide mais. E eu não convidei mais. Passei um ano e meio sem convidar. Um belo dia, pastor Jorge, estou me ajeitando, eu disse, filha, estou indo. Ela disse, aonde? Eu olhei para ela assim, você sabe aonde? Ela, você vai lá no monte? Eu disse, foi, espera que eu vou junto. Eu olhei para ela e disse assim, Jesus, o diabo vai usar essa mulher, quer ver? Ela deve estar fazendo algum curso, ela deve estar querendo fazer alguma coisa, vai estudar a nossa mente. Eu falei, o inimigo vai pegar ela. Eu falei, não vai não, porque lá tem perceber, tem pernilongo, tem muriçoca. Ela falou, não, hoje eu vou. Eu disse, mas você é a doutora, você vai fazer o que no meio do monte? Ela falou, fique quieto, não mexa comigo, porque eu estou precisando. O Espírito Santo falou, memorize essa palavra, precisar. Precisando. Chegamos no monte, eu já fui explicando para ela, né? Fui mais devagar para explicar como é que é a oração no monte. Cada um tem a sua árvore. Eu fui explicar para ela, cada um tem uma árvore. Eu não tenho uma árvore. Eu falei, mas para quê? Eu falei, da hora certa você vai entender para que é a árvore. A gente lá ora, grita, a gente busca Deus. Está no escuro, ninguém enxerga o rosto da gente mesmo. Então, lá a gente tem mais liberdade. Ela, tudo bem, eu vou fazer tudo isso. Falei, quero ver. Entramos lá dentro. Peguei uma árvore novinha, apresentei para você, aqui vai ser sua árvore. Ela disse, para que essa... Irmãos, a árvore que eu oro, quando ela escuta o barulho do meu carro chegando, ela começa a tremer. Ela sabe que eu só vou para lá quando o negócio está estreito. Quando eu estou no vale da sombra e da morte. E nós começamos a orar. E eu pedi ao pessoal, orem mais baixo, que eu quero ouvir ela orar. Porque ela sempre com aquela oração parecendo uma reza. Fomos orando, 10h30, 11 horas, 11h30. Foi, Jesus, acende aquele graveto verde, meu pai. Saía fumaça, mas não pegava fogo de jeito nenhum. Eu falei, Senhor, minha mulher não pode sair daqui desse jeito. Teve um momento que eu esqueci que ela estava lá, nós começamos a orar. Eu entrei na presença de Deus, comecei a buscar, comecei a clamar, a chorar. Todos começamos a buscar a Deus. De repente eu ouvi uma voz diferente no meio de todo mundo e eu parei. Falei, como é essa voz? Eu nunca ouvi orar. Aí eu parei para ouvir. No escuro não chegava direito, eu só ouvi gritar assim, é isso que o Senhor quer? Só falta isso. Eu já fiz de tudo. Eu estou com as minhas crises e ninguém cura elas. Só falta eu fazer essas loucuras que eles fazem. Então se é isso, eu vou fazer. O Senhor, ou o Senhor me ajuda, ou o Senhor me ajuda. Ela ficou em pé e começou a bater os pés no chão e a gritar. Eu quero o meu milagre, eu preciso do meu milagre, eu não saio daqui sem o meu milagre. E foi batendo, a fonte foi desentulhando. Tudo que tapava a fonte foi saindo, a fonte começou a jorrar, foi jorrando. Daqui a pouco o Senhor tomou ela no poder de Deus.
Ela começou a orar em línguas, mas ela não orava apenas em línguas, ela começou a orar em variedade de línguas. Começou a orar em variedade de línguas e parou e começou a interpretar o que ela estava falando em línguas. Ela começou a ir em todos os irmãos e a profetizar. Ela profetizou para uns 12 que estavam lá. Quando ela olhou para mim, eu corri para o meio do mato. Imagina a sua mulher cheia do Espírito Santo, pastor Jorge, vim profetizar para o senhor. Eu corri para o meio do mato. Eu não sou, sei lá o que ela vai falar agora. Eu fiquei lá, irmãos, ela marchou, gritou, pulou. Pense numa doutora fazendo isso. Os outros que eram acostumados pararam para ver. Foi indo até que Jesus tomou ela com tanta unção que ela desapagou, ela adormeceu, puf. Aí alguém gritou: Marco, pode vir. Cheguei perto dela, falei: tá tudo certo? Falei: ela parece que morreu. Cheguei, olhei para ela, parecia que estava no estado catatônico, como se estivesse arrebatada. Chamei ela, tentei chacoalhar ela, não voltou. Coloquei ela nos braços, coloquei no carro, levei para casa, mas uma unção de Deus tão grande invadiu o carro, que eu fui orando em línguas até em casa. Eu coloquei minha mulher na cama, troquei a roupa dela, ela não acordou. Isso era umas 2:30 da manhã. Quando foi 6:30 da manhã, eu acordei caído no chão com um grito. Que ela acordou, do jeito que ela acordou, ela sentou na cama e deu uma rajada de língua estranha. Você sabe o susto que você toma de noite? Do jeito que ela deu uma rajada de língua estranha, que eu caí de lá. Eu caí já colocando a mão no... O que foi? É o Apocalipse, é a volta do Senhor, é o toque da trombeta. Ela chorando, dizendo: não, eu tive uma experiência com Deus. Ela olhou para mim e disse assim: me perdoa, eu podia ter sentido isso há anos atrás. Ela escreveu a equação para mim. Olha o que ela escreveu. Ela disse assim: o poder de Deus não se manifesta no homem por causa da sua personalidade, mas sim por causa da sua necessidade. A sua necessidade. O Espírito Santo só vem quando você abre a boca e grita e clama e pede. O Espírito Santo é um cavaleiro. Ele não vai entrar dentro da sua vida e ocupar o espaço que você não quer que ele ocupe. Isto faz o diabo no terreiro de macumba. Por que você acha que no terreiro de macumba muda a voz da pessoa? Os olhos da pessoa viram para trás. Por que você acha que lá a pessoa bebe cachaça, come vidro e depois não sabe o que fez? Porque o diabo dominou a mente dela 100%. O Espírito Santo não. Ele não domina a nossa mente. Ele pactua conosco. Ele vai de acordo com aquilo que nós queremos. Se você disser venha, ele vem. Se você falar saia, ele sai. Se você falar eu quero ser usado, se prepare. Ninguém vai segurar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Agora, se você não quiser, você vai continuar o mesmo crente 5, 10, 20, 30 anos até o arrebatamento da igreja. Será salvo. Será salvo. Porque você já é batizado no Espírito. Mas vai deixar de experimentar a graça, a glória e a essência de Deus na terra. O ímpio diz assim: eu vivo o inferno na terra. E eu cheguei à conclusão que eles não estão de todo errado. O inferno não é aqui, mas pode começar aqui para algumas pessoas. A pessoa tem uma vida desgraçada nas drogas, com uma doença incurável, uma família destruída, passa fome, é mutilado, é isso, aquilo, e não tem Cristo. O inferno dela começa aqui. Se os ímpios podem começar o inferno aqui, porque nós não podemos começar um céu aqui? Quando você ora em línguas, quando você ergue a sua mão para o céu, quando o seu peito se enche de uma adoração que você não sabe de onde vem, quando o seu corpo se arrepia, quando as lágrimas saem dos seus olhos e você começa a falar um idioma que você nunca estudou, isso aí é um pedaço do céu nesta terra. Se você é batizado com o Espírito Santo, eu te desafio agora a desenferrujar as suas cordas vocais, a começar a orar em línguas estranhas. Pastor, mas ninguém vai entender. Quem disse que língua estranha é para homem entender? A minha Bíblia diz que quem ora em línguas não ora a homens, ora a Deus, ora a Deus. Só Deus sabe o que se passa. Então pede, adore e busque, peça e receba, e seja cheio do Espírito Santo, e toma na cara, Satanás. A nossa igreja está incendiada, ninguém vai apagar esta chama. Você não é comum. O Senhor não te trouxe esta igreja apenas para você sentar aqui e ficar apenas assistindo. Deus te trouxe aqui para recarregar as suas baterias. Você vai sair daqui com muita força, com muita autoridade. Eu desafio crentes hoje à noite a chegarem em casa e não ligarem a TV.
Eu desafio você a ter uma reunião com a sua família hoje à noite. Eu desafio você a orar pelos seus filhos para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Eu desafio você a orar com a sua esposa para que a sua casa seja um palco da graça e da glória do Senhor. Eu te desafio a entrar na sua universidade amanhã, dobrar o joelho, ou melhor, estender as mãos, colocar no peito e falar: Deus, eu não quero estudar sozinho, o Espírito Santo vem comigo. Eu te desafio a não andar mais sozinho pelas ruas de Belo Horizonte. Eu te desafio a sair de mãos dadas com o Espírito Santo. Se você quer, fique de pé comigo. Se você quer nisso, fique de pé para buscar. A Shekinah vai descer. Ramanama Surya Rebaga Surikadara. Sobre nós não conseguiremos ficar de pé. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah. Ficar de pé, tamanha tua glória sobre nós. Sinta sede, tenha sede, tenha sede, tenha sede. Sobre nós. Derrama, Senhor. Derrama tua Shekinah.